Olá a todos, meu nome é Luara Almeida, sou doutoranda no Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, com bolsa CAPES, e é uma alegria estar participando novamente da Jornada Internacional de Histórias em Quadrinhos. Eu vou compartilhar a minha tela para começar a apresentação. Então, hoje a minha comunicação tem como título Expandindo os Limites, a origem e o processo por um viés metaficcional. Então, antes de tudo, eu explico que esse tema é um recorte da minha pesquisa de doutorado, em que eu me debruço sobre as questões da metaficção em obras de literatura gráfica, como os livros ilustrados e as histórias em quadrinhos. Eu trago, então, como corpus de análise para essa apresentação, duas obras do francês Marc-Antoine Mathieu, publicadas em 2022 pela editora Comic Zone, da série Julius Corentin Equifax, Prisioneiro dos Sonhos, A Origem e o Processo. A gente precisa entender, então, primeiramente, a questão da metaficção, né, que está ali no título do meu trabalho. Então, segundo Patricia Wall, metaficção é um termo dado para escritas ficcionais que, de forma autoconsciente e sistemática, chamam atenção para seu status de artefato, levantando questões sobre as relações entre ficção e realidade. A Linda Hutcheon, por sua vez, define metaficção como uma ficção sobre ficção. Isso é, a ficção que inclui em si mesma um comentário sobre sua própria narrativa. E, por fim, o Gustavo Bernardo, professor e pesquisador brasileiro, descreve a metaficção como um fenômeno estético autorreferente, através do qual a ficção duplica-se por dentro, falando de si mesma ou contendo a si mesma. Em outras palavras, então, né, a metaficção é uma estratégia narrativa que brinca ali com os limites entre ficção e realidade, se utilizando, segundo Navas, da intertextualidade, o narrador intrusivo, os experimentos tipográficos, a explícita dramatização do leitor, a paródia, a discussão crítica da história dentro da própria história e a desconstrução contínua das convenções narrativas, né? Então, ela faz ali com que o leitor, de uma forma lúdica, permaneça em um lugar impreciso entre ficção e realidade, né? Ou entre ficções dentro da própria ficção. E assim, chegamos então nas obras de Marc-Antoine Mathieu. A Origem traz o protagonista, né, o Julius Corentin Equifax, funcionário do Ministério do Humor, vivendo em uma cidade, né, super populosa em meio de uma crise habitacional, em que os apartamentos são praticamente do tamanho de um quadro de HQ. Então, nas primeiras páginas, já nos deparamos com uma espécie de malha ou trama de um mundo bidimensional, que descobrimos ser um sonho de Julius antes dele acordar em seu próprio apartamento. A estranheza maior dessa narrativa se inicia na página 11, quando o personagem recebe um envelope que contém uma página de histórias em quadrinhos, justamente a sua própria história, né? E mais especificamente a página 4, em que ele acordava do seu sonho. Então ele se vê ali naquela própria página, né? Então a gente tem aqui a história dentro da história. Isso se repete em outros momentos da narrativa, como na página 19, em que o personagem recebe a página 18, né? Então ele está se lendo ali, fazendo exatamente o que ele fez há uns instantes atrás, no passado. E aí a surpresa é ainda maior quando na página 23 o Julius recebe a página 27, né? Ou seja, um momento do futuro. Então ele vai tentando desvendar esse mistério, né? Quem é que está ali vendo o que ele está fazendo no seu dia a dia, como essa pessoa sabe o que vai acontecer no futuro e que realmente acontece ali na página 27. E o mistério, então, é parcialmente resolvido quando ele encontra um livreiro que possui o livro A Origem,
justamente, né, na biblioteca desse livreiro, e justamente tem esse livro que a gente também tem em mãos. A capa é a mesma que a gente tem em mãos, né? E aí a gente vivencia, nesse momento, um Misen Nabime, uma cena que se repete dentro da mesma cena ad infinito. A gente consegue ver a representação dela aqui nessa página, né? E, por fim, os Júlios encontram um pesquisador que conclui que o mundo deles deve ser uma história em quadrinhos. Ou seja, esse personagem se mostra consciente da sua própria ficcionalidade, refletindo que há um mundo tridimensional, o de um suposto autor, além do mundo bidimensional em que eles estão inseridos. E o personagem, o Julius, chega a se perguntar, né? E esse mundo tridimensional chega a interferir no nosso? O que é respondido na própria materialidade do livro. Aqui vocês vão conseguir ver que existe, então, o que eles chamam de antiquadros, que é um recorte na página, né, no formato do quadro, que interfere, então, na sequencialidade do quadrinho. O passado, o presente e o futuro se mesclam ali, ativados justamente pela ação do leitor de virar a página, né? Essa página que está ali recortada. Então, há aqui a presença de uma materialidade narrativa, como a gente vai ver melhor um pouquinho mais para frente. A outra obra, então, né, que eu trouxe, O Processo, a gente segue acompanhando o personagem, Julius Corentin, em outra aventura que se inicia com um sonho. O personagem, após acordar no meio de uma confusão em que ele vê a si próprio dentro do mesmo quarto, ele acaba chegando adiantado no seu trabalho e sendo posto em uma mesa de cirurgia que iria corrigir um paciente com hipecefalofobia, ou seja, né, é a síndrome do teto. E quando isso acontece, por meio de um processo com uma espiral, né, que ele entra ali num transe, talvez, o personagem se vê caminhando, então, por cima de uma malha ou trama, como em A Origem. Só que agora a gente tem uma representação tridimensional dos quadros. É como se a gente olhasse para uma história em quadrinhos em 3 dimensões. Os requadros como paredes que separam cômodos contendo um espaço-tempo narrativo. A tridimensionalidade é alcançada pelo personagem quando ele deixa de ver o teto. Ou seja, é como se a própria página de papel fosse o teto que mantém tudo bidimensional. Então, é uma brincadeira ali entre o que é bidimensional e o que é tridimensional, ou o que é a representação da tridimensionalidade, né? E aí o personagem chega, enfim, no vórtice, que engole ele até o centro. E nesse momento, a materialidade do livro é explorada. Aqui tem uma imagem, mas eu também vou mostrar aqui para vocês. Então, esse vórtice invade o nosso mundo tridimensional, atravessando de uma página a outra, né? Esse vórtice acompanha de uma página a outra. E aqui também o estilo de ilustração muda. O personagem, ainda desenhado, se encontra no meio de páginas reais, né? E ainda esboçadas da própria história em quadrinhos, né? Páginas que ali já aconteceram. Então, a gente tem ali diversos níveis ficcionais que se encontram, se atravessam e se influenciam, transgredindo os limites da narrativa tradicional de ficção. A narrativa termina justamente onde começou. A leitura cíclica mantém leitor e personagem em looping, como uma espiral. Então, após uma explanação breve sobre essas duas obras, vale ressaltar a questão metaficcional nelas observadas e como essa estratégia é aplicada nas histórias em quadrinhos. A metaficção, primeiramente pensada lá para a literatura verbal, ultrapassa as palavras e chega literariamente nas imagens e na materialidade, como podemos ver nessas histórias em quadrinhos. A metaficção é o fio condutor das obras, o que cria uma narrativa complexa e desafiadora para o leitor, uma vez que exige dele não somente uma leitura do texto, mas a leitura dos entretextos, das referências e da própria linguagem dos quadrinhos. Palavras, imagens e projeto gráfico caminham juntos para criar uma experiência metaficcional
por meio da imprecisão ficcional, ou seja, estamos sempre no limiar entre ficção e realidade, criado por todas as linguagens, assim como o personagem também se mantém ali, né, incerto de onde ele está, de onde ele pertence, se ele está presente na própria narrativa, se tem uma narrativa dentro da sua própria narrativa. Então, esse jogo ali metaficcional está sempre presente. E esse jogo, então, entre a ficção e a realidade é amplamente explorado tanto no texto verbal quanto no visual e material. Em A Origem, o personagem reflete sobre a presença de um mundo além do seu próprio, responsável pelos acontecimentos e criação de si, né? Então, se há um criador maior ali daquele mundo em que eles habitam, né? Esse autor da história em quadrinho. A ficção e a realidade aqui são colocadas em xeque. Os personagens não estão alheios ao nosso mundo, estão conscientes da própria ficcionalidade. Em O Processo, essa ideia é trazida por meio das páginas de quadrinhos esboçadas. Então, vemos justamente o processo de criação da narrativa, né? E não somente o seu produto final ali acabado e impecável. Isso é uma característica da metaficção, né? Mostrar o como é feito e não somente o que é feito, não somente o produto final, mas o seu processo. Além disso, a materialidade é explorada para que a nossa realidade faça parte da ficção, assim como a ficção se insira na nossa realidade. O vórtice tridimensional, né, ou ainda o buraco na página, mostra uma consciência do objeto livre enquanto elemento narrativo. É uma potência que deve ser lida para compor a história, assim como as palavras e as imagens. Então, retomando ali a Patricia Wall, é um chamar a atenção para o status de artefato da ficção e do objeto livre. Então, a linguagem das histórias em quadrinhos também é amplamente explorada, né? Quando o personagem cai dentro de um requadro diferente, por exemplo, ou quando o tempo da sequencialidade é questionado. Nessas obras, nenhum elemento é paratextual. Tudo está compondo a narrativa, né? A numeração das páginas, os requadros, as sarjetas. Ele brinca ali justamente com a numeração da página. Então, se o livro termina na página 42, o que acontece na página 43? Tem todo um jogo ali com o próprio objeto livre, com o próprio objeto ficcional que a gente tem em mãos e que eles pertencem, né? Que eles vivenciam. Então, a gente pode entender a estratégia metaficcional utilizada por meio de aspectos materiais, ao trabalhar com o objeto livro, aspectos temáticos, ao falar sobre o processo de criação da própria história, aspectos de estilo gráfico, ao mesclar dois estilos visuais distintos para criar camadas diferentes de ficção, e isso a Silvia Dias descreveu como uma variação de curto-circuito, ou seja, ele rompe com a linearidade visual para trazer um efeito de sentido em que a ficção e a realidade se misturam. E, por fim, os aspectos interativos, né, em que nós, leitores, somos convidados a interagir com o objeto livro, como quando esse vórtice se abre no momento em que a gente vira a página, né? A gente dá esse start para que esse vórtice aconteça na narrativa. Então, os limites entre ficção e a realidade são explorados constantemente em A Origem e O Processo, né? Como um jogo de tensões. O Hatfield utiliza esse mesmo termo, jogo de tensões, para descrever justamente as histórias em quadrinhos, né? Então, é um espaço ali em que os elementos precisam dançar juntos para narrar. Um não existe sem o outro, e é justamente isso que a metaficção cria. A ficção não existe sem a realidade e a realidade não existe sem a ficção nessas obras, né? Então, existe ali um equilíbrio entre palavras, imagens, projeto gráfico, e justamente como existe esse equilíbrio entre ficção e realidade, né? Que faz com que essas obras, né, A Origem e O Processo, sejam, de fato, experiências de leitura para esse leitor, seja uma experiência de sentidos para esse leitor, que vai além de uma mera leitura de virar de páginas, né? Mas faz questionar, faz ser um leitor crítico, e tudo isso por meio da linguagem das histórias em quadrinhos. Eu deixo aqui
as minhas referências para essa que eu utilizei para essa comunicação. Deixo também o meu contato e os meus agradecimentos. Muito obrigada pela atenção de todas e todos. Olá, meu nome é Matheus de Souza Pedroso, sou graduando em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP, e basicamente meu trabalho, o título é O Mutarelli e o Não Eu, os limites da autoficção e da autobiografia numa construção de colagem. Basicamente, eu tento me ater a uma investigação nos primeiros álbuns e na produção de quadrinhos de Lourenço Mutarelli, para demonstrar que há, desde o princípio nas suas obras, resquícios de um processo de colagem não muito notável, mas com o passar do tempo e as suas últimas produções em específico, é mais reconhecível o processo de colagem, e como o subtítulo diz, num processo nos limites da autoficção e da autobiografia. Emendando com as passagens dos slides, acho importante a imagem da quarta capa, do Capa Preta, que foi a edição da Comic Zone, que juntou as 4 primeiras obras do autor, em que mostra uma figura que é tratada principalmente na literatura dele, que é a figura do duplo, na qual o contato entre duas figuras, uma com o uso do nanquim, dá um espaço de luz e sombra que se reconhece o autor dividido em duas figuras, uma que toca em outra que olha diretamente a quem abre o quadrinho. E como já dito no subtítulo, há uma autobiografia e uma autoficção, é importante que reconhecemos os dados biográficos do autor para que se possa compreender esse fator analógico entre obra e autor. Então, Lourenço Mutarelli é escritor, ator, professor, dramaturgo e autor de quadrinhos brasileiros. Nasceu no dia 18 de abril de 1964, na cidade de São Paulo, na capital. Outro ponto importante é reconhecermos que Lourenço Mutarelli é Lourenço Mutarelli Júnior, pois seu pai também tinha o mesmo nome, fato do qual retorna na obra esses aspectos familiares, como a figura paterna, como o seu pai era um policial, isso retorna, por exemplo, em outros personagens, e a sua conexão com outros personagens, como o Diomedes na trilogia do Acidente. Vale ressaltar que a relação paterna é algo e um ponto marcante nas obras em geral de Lourenço Mutarelli, como na literatura, como a Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, de 2008, ou o primeiro quadrinho, ou o primeiro álbum publicado pelo autor, que é Transubstanciação, na qual Tiago, um poeta, comete um assassinato de seu próprio pai. Outros pontos também são importantes para a compreensão geral da obra, mas vale a pena ressaltar que o início mais preciso dessas colagens na obra do autor é quando ele é proposto uma atividade de escritores, na qual cada escritor foi para um país, que era denominado por Amores Expressos, e ele vai a Nova York e ele retorna a desenhar nesse período em cadernos como sketchbooks, cadernos de desenho. E é nesse processo dessa viagem que ele volta a desenhar e também toma um grande vício e obsessão que ele pega pela figura de William Burroughs, um escritor norte-americano, que é um personagem basicamente físico que ele usa para poder falar quando meu pai se encontrou com o ET, fazia um dia quente, seu último álbum. Álbum esse que, nos limites teóricos, pode ou não ser descrito como um quadrinho, pois não utiliza das calhas para dividir páginas, são simplesmente páginas sem divisões, uma página completa. Então, ao abrir o quadrinho, ou por alguns dito como livro ilustrado, mas por si só utiliza da estrutura do quadrinho, deixa ser um álbum um pouco controverso nos limites teóricos. Reiterando os aspectos teóricos que eu usei e as estruturas teóricas que eu usei para poder analisar a obra do autor, eu peguei primeiro, como eixo temático, os quadrinhos da linguagem. E por princípio básico, essa separação do eu lírico e do poeta, que por vezes há uma confusão clara,
pois o poeta, principalmente o indivíduo moderno, é confundido com seus versos e como poeta, coisa que já acontecia, por exemplo, na poesia clássica elegíaca romana, onde alguns nomes eram confundidos, o processo literário e poético dessa difusão do eu, confundidas por leitores mais modernos. Mas no caso, eu utilizo dessa difusão do lírico para poder discutir também sobre o quadrinista e a imagem que reflete o quadrinista, pois nas primeiras obras do autor havia uma confusão sobre essa figura masculina que escrevia e a figura masculina que era desenhada e que sofria o tormento, pois os seus 4 primeiros álbuns, retirando Eu Te Amo, Lucimar, mas o Confluência da Forquilha, Transubstanciação e Desgraçados, são 3 figuras masculinas que descobrem como uma personagem kafkiana que irão sofrer por um processo e acabam por sofrê-lo e deixando algumas ou outras, deixando claro a morte desses personagens no final dos quadrinhos. Seguindo o percurso que eu tracei no meu artigo, depois eu discuto sobre o autor e a cidade, todo amparado pelo livro de Antônio Cândido, Literatura e Sociedade, no qual há uma necessidade de se reconhecer esse escritor moderno com espaço e os aspectos que o definem, como questões sociais, étnicas e etc. Esse é um ponto do qual se reconhece graficamente Mutarelli como indivíduo paulista. A cidade, como também na literatura, quando se discute os modernos, não só um objeto, mas é um organismo que você vê literalmente também nas personagens. É notável os personagens de Mutarelli como produtos e frutos da cidade do qual vivem. Como Eu Te Amo, Lucimar, em alguns quadros se vê claramente, por exemplo, figuras clássicas da cidade de São Paulo, como catadores de reciclagem, como uma das personagens que tem que vender quadrinhos e utiliza do carrinho para pegar a reciclagem do marido para poder levar os quadrinhos à venda. Sendo isso, basicamente, como o próprio Cândido descreve, a síntese resultante age sobre o meio. Basicamente, essa junção inteira do artista, no caso Mutarelli, ela é notada pelo gráfico das suas obras, sobre um indivíduo que é atormentado também pela cidade. Outro traço análogo e similar à produção kafkiana. E ainda no campo da análise, eu me atenho finalmente por discutir o autor e o não autor, que seria esse aspecto do qual ele vai tratar melhor na literatura, mas sobre as figuras do duplo e sobre as figuras e sobre o uso, no caso, da autoficção e da autobiografia. A autoficção, é muito mais exemplificada no seu penúltimo quadrinho, A Caixa de Areia ou Eu Era Dois em Meu Quintal, que ele utiliza claramente da família dele, do filho, da esposa, dos seus editores e de outros amigos para poder descrever uma história sobre tempo e a passagem do tempo em analogia e retrospecto à areia e o deserto. Mas o que é válido citar nesse tópico é que pode se confundir muitas vezes também o Mutarelli com os seus duplos. No caso, ele vai tratar isso melhor num livro que é o Grifo de Abideira, onde além de um duplo, ele coloca um triplo. E na sua última publicação, O Livro dos Mortos ou uma autobiografia hipnagógica. E para finalizar esse tópico, utilizo de uma das frases do livro da Experiência do Fora, de Tatiana Salem, na qual ela descreve essa ligação do sujeito, escritor, e o mundo do qual ele trata como objeto. Logo, a literatura não deixa de falar do mundo, mas sempre fala de sua outra versão. Acho que essa frase consegue parafrasear um pouco da relação de mundo do qual Lourenço transcreve nas suas obras. E nesse apoio teórico, eu tento não só analisar uma construção de colagem, mas também uma construção de sentido dentro das colagens. Por exemplo, na obra Quando Meu Pai Se Encontrou com ET Fazia um Dia Quente, o autor utiliza da passagem de página, mas são como folhas completas. Então, não tem a construção de calha nem a divisão de folha dentro da própria folha. Só que, com a passagem de página, a obra toma um tom de arte sequencial que também é base para os quadrinhos. E com o uso reiterado da figura do escritor William Burroughs, que figura essa ideia de pai, pois é um conflito
da editora com o autor, no qual ele descreve que a companhia, a atual editora, pedia para que ele não falasse mais nem de William Burroughs, pois era um personagem também, uma das personagens do seu romance Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, que agia passivamente, perturbando a personagem principal, e pedia também para que ele parasse de falar do seu pai. Assim, num ato de vingança, o Mutarelli escreve uma única história onde o seu pai é William Burroughs. E esse pai, que vai ter esse encontro com o ET, mas anteriormente mostra a tormenta dele com a morte da sua esposa. E assim as figuras abstratas que o livro mostra, como um tom de quadro de natureza morta, ou também de simplesmente um quadro abstrato, de tom surrealista ou dadaísta, demonstra como essa personagem específica vai sofrendo no decorrer da narrativa. Quase um exemplo de deterioração, na qual a colagem deixa claro com o passar da narrativa, no qual a figura dessa personagem perde e se esvai num tom cada vez mais melancólico e muito mais abstrato. Chegando ao ponto que a narrativa acaba com o pai, na qual essa figura do William Burroughs, acompanhado de uma figura carnavalesca e surrealista, da qual ele conversa, mas não é mostrado o diálogo, olhando para uma grande paisagem que toma a obra e o final da obra por inteiro. Posteriormente, como já dito, Mutarelli vai tratar novamente da fibra do duplo, da colagem, não só da colagem, mas também de outros processos de desenho, como a rachura, tudo num processo de autoficção e de autobiografia, culminado no seu último livro, que vai tratar também de uma forma não gráfica, mas literária, de todo esse processo também que ele teve como quadrinista e como escritor. Com obras muito densas, o tempo curto nos limita a determinar só algumas das obras que usam desses recursos. Mas agora, com uma base já das obras de Lourenço Mutarelli, a gente pode traçar esse paralelo em geral com uma obra em específico que foi compilada numa HQ antiga do autor, chamada Sequelas. No caso, o título desse quadrinho é O Nada, uma história de 1994, na qual um personagem chamado Davi, que constrói e vive repleto de rostos e bustos na sua casa, se depara um dia com uma figura similar a um astronauta. E em confronto com essa figura, ele consegue quebrar o capacete e quando ele percebe, a figura não havia nenhum corpo dentro, era simplesmente um corpo que se movia sem cabeça. Paradoxalmente, a um indivíduo que colecionava cabeças dentro de sua casa. No entanto, o ponto crucial que nos importa com essa história de sequelas, no caso o Nada, é a epígrafe que acompanha a primeira página, que é uma frase do filósofo contratualista Thomas Hobbes, na qual ele diz: aquilo que não é corpo não é parte do universo, e, como o universo é tudo, aquilo que não é corpo não é nada, nem lugar nenhum. E dessa forma, como um bom escritor, roteirista e quadrinista, Mutarelli compreende que o universo, o único contato que se é possível com o universo é o corpo. Por isso que suas obras remetem e também tomam um tom às vezes kafkiano, pois como escritor alemão, a gente reconhece o que sofre somente pelo corpo e o contato que o corpo tem com o universo. Tema, por exemplo, de pesquisas como Matéria e Memória de Henri Bergson, da qual ele contextualiza que o único motivo pelo qual sofremos é porque, como diferente de outros bichos, nós carregamos a memória. E não distante das grandes tormentas da humanidade, Mutarelli descreve de forma genial e por vezes graficamente grotesca os sofrimentos clássicos do fato de sermos humanos. Olá, eu me chamo Felipe, eu sou estudante de Linguagem e Comunicação da UFPR Litoral e a minha apresentação para as 7ª Jornadas Internacionais em Histórias em Quadrinhos está intitulada como Uma Análise Semiótica dos Quadrinhos Metaficcionais do Louco. Para esse trabalho eu tive a ajuda do meu professor e orientador, o professor Fábio Ness. O objetivo desse trabalho, então, é fazer uma análise descritiva dos quadrinhos do Louco na franquia da Turma da Mônica,
levando em consideração que essa caracterização de loucura dele não fica restrita só no âmbito psicológico, na formação, na construção dele como personagem, né? Essa construção dele, na verdade, acaba vazando para a construção da história, para a construção da narrativa, até para a estruturação dos quadrinhos onde ele aparece. E isso acaba repercutindo numa transgressão aos moldes do gênero dos quadrinhos como a gente conhece. Então, o objetivo desse trabalho, de modo geral, é fazer uma análise descritiva dessas transgressões. O objeto desse trabalho é o Louco, né, um personagem clássico já da turma, criado pelo irmão do Maurício de Souza, que é o criador principal da franquia. É um personagem excêntrico, bastante imprevisível, sempre está vinculado a incoerências à história onde ele se insere. E mais especificamente a gente selecionou o Almanaque do Louco, que foi uma publicação que durou desde 2011 até 2019. Ela servia como uma coletânea das histórias do Louco, e a gente pegou as edições especificamente a número 11 e a número 15. E as obras Saudades do Louco, O Sol Está uma Loucura, Um Canudinho Muito Louco e Loucuras em Alto Mar. Então, considerando que o nosso trabalho se propõe a fazer uma análise semiótica dos quadrinhos do Louco, a gente se concentra na semiótica de Peirce, mais especificamente na tricotomia de ícone, índice e símbolo, considerando então o ícone como o signo que se refere ao objeto através de uma relação de semelhança ao referente, o índice como o signo que se refere ao objeto através de um efeito modificador, alusões, efeitos indiretos, né, provocados por esse referente, e o símbolo como um signo que se refere ao objeto através de uma convenção social, um acordo social que leva à construção desse símbolo. E outra conceitualização teórica que nós utilizamos foi a da metaficção pós-moderna, da Linda Hutcheon, que analisa essa autorreflexividade da obra, que funciona como uma autofagia da obra. Durante a produção dela, ela ao mesmo tempo também comenta sobre si mesma e todas as suas respectivas subjacentes. Nesse movimento ela acaba contestando o conhecimento e a realidade a partir do seu próprio interior, então uma relação um pouco controversa, um pouco paradoxal, levando em conta que ela ao mesmo tempo propõe uma inovação, mas ela não nega as estruturas, as tradições que já estão estabelecidas. Ela usa elas a favor para fazer essas contestações. E, nesse movimento, ela promove, então, a desconstrução das estruturas artísticas tradicionais. Então, aqui eu começo a análise propriamente dita, né? Eu começo com a história Um Canudinho Muito Louco, que, como o título sugere, apresenta o Cebolinha numa lanchonete, bebendo o milkshake dele, e de repente ele é sugado pelo milkshake através do canudo. E no último requadro ali da primeira página, a gente vê que do outro lado do canudo tem o louco, de cabeça para baixo, quase que numa realidade alternativa, numa realidade paralela, né? E na outra página, o leitor é forçado a mudar a direção de leitura, que a gente entende naturalmente como de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ele é forçado a virar o gibi para poder acompanhar os próximos acontecimentos ali. Tanto as onomatopeias, quanto os balões de fala, os desenhos dos personagens, tudo ali fica situado de ponta cabeça. Seguindo para a próxima história, que é Loucuras em Alto Mar, também protagonizada pelo sobrinho, mas com a participação do Louco. O Louco invade o quarto do Cebolinha através de uma pintura de uma paisagem de uma ilha, e nessa pintura o Louco aparece remando um barco e chega até o quarto do Cebolinha. E aí, durante toda a história, o Cebolinha tenta entender o que está acontecendo e tirar o Louco ali do quarto dele. E na finaleira da história, o Louco desaparece justamente na hora em que o Cebolinha chama o pai e a mãe dele para averiguar a situação. E chegando lá, o quarto está aparentemente normal, apesar de ter tido todo
uma enchente, um alagamento ali por conta da água que jorra da pintura, né? O louco estava numa paisagem de ilha e o Cebolinha entra inocentemente de volta no quarto dele, mas ele acaba afundando, ele acaba se afogando ali naquela poça que restou da confusão provocada pelo louco. E a gente avalia então tanto o signo, que é o chão azul do quarto de Cebolinha, né? A princípio é só um carpete, uma pintura ali do chão, do piso, mas na verdade quando o Cebolinha adentra no quarto dele, ele afunda porque na verdade aquilo é água, não é um piso sólido, é um piso líquido. Então, além dessa caracterização do piso estar funcionando de uma maneira icônica, por estar representando um piso de verdade, né, um piso que a gente entende como piso, ela também funciona como um signo indicial, levando em consideração toda a confusão que houve nas páginas anteriores. E puxando para o lado do pós-modernismo, a gente percebe então que tem uma flexibilização das propriedades do cenário, né? A gente percebia até então o piso como um piso sólido, um piso seguro, mas a construção da história em quadrinho ali, em questão, se aproveita da coloração do piso azul para confundir o leitor para brincar com essa propriedade sólida e líquida. Nesse mesmo sentido, tem a próxima história, As Cidades do Louco, que também é bem focada no humor e começa com o Cebolinha sentindo saudades do louco de uma maneira bem inocente e a partir disso o louco aparece e todas as confusões se iniciam. Num dado momento surge uma enxurrada de água de uma maneira parecida com a história anterior e aqui também tem uma brincadeira com as propriedades do cenário, mas mais focada no requadro em si. Aqui todo o requadro se enche de água e na lateral surge a mão do louco, desenrolando ele como se fosse uma coisa, enfim, flexível, como se fosse um cartaz, um mapa atrás. E o Cebolinha fica todo atordoado sem entender o que está acontecendo. Então essa também é uma outra brincadeira pós-moderna que a gente encontra nos quadrinhos do Louco. Por fim, a gente tem O Sol Está uma Loucura, que é, na verdade, uma única história que contém mais uma. São duas histórias em uma, então. Ela começa sendo O Sol Está uma Loucura e termina com O Passeio Real, que é protagonizada pela Turma da Mata. No início de O Sol Está uma Loucura, o louco aparece tentando salvar o Sol de um afogamento, que na verdade se refere ao pôr do sol, né? O sol está se pondo no horizonte e o louco pula lá no horizonte para tentar resgatar o sol. E aí nisso ele já começa a brincar também com as propriedades do sol, né? Naturalmente o sol seria um signo distante, intocado pelos personagens, mas o louco vai lá e manuseia ele como se fosse um objeto qualquer. E aí toda a confusão se inicia, se desenvolve, e no final o Cebolinha e o louco eles são envolvidos num incêndio que acaba queimando o final da história deles e chega até na história seguinte da Turma da Mata. Então aqui eu também indico que eu também aponto que o Passeio Real é uma história normalmente indicial, levando em consideração que todas as histórias aqui até então são antológicas, né? Elas são isoladas nelas mesmas e não possuem conexão com as outras. E nesse sentido tem uma transgressão até por conta do incêndio ali afetando o formato das páginas, né? Tem todo um recorte ali no meio que está danificado por conta da queimada, do incêndio. Então, por fim, nas considerações finais, eu concluo que o louco se alinha, então, à pós-modernidade da Hutton, considerando que as histórias dele, nessas transgressões, em todas essas transformações na estrutura, na narrativa, elas comentam um pouco sobre o fazer dos quadrinhos, né? Sobre as estruturações convencionalizadas, da maneira como a gente conhece elas, nesse gênero específico.
Eu também levanto o Louco como o principal incitador das transgressões da franquia, né? Porque os outros personagens não têm essa relação transformadora, né, que ele tem com os quadrinhos. Tem outros personagens que brincam também um pouco com esse pós-modernismo da Hutton, mas não no nível do Louco, não no nível de transgredir tanto narrativa quanto espacial, que é o último ponto que eu levanto também. As transgressões do Louco, elas não ficam concentradas numa única dimensão. Elas misturam os dois, tanto a narrativa quanto a espacial. Tanto a história que está sendo contada, o conteúdo, quanto a forma, a estruturação dos quadrinhos. Por fim, eu deixo as minhas referências e obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a qualquer um que tiver entrado aqui no repositório para assistir essa apresentação. Ela faz parte das 7ª Jornadas Internacionais de História em Quadrinhos da ECA USP. O meu nome é Caetano Borges, eu sou pesquisador de quadrinhos. Agora, no ano de 2023, eu estou fazendo doutorado, né, pelo PPG Arte da UFMG, sendo orientado pelo professor Amir Kador. E isso aqui é um desdobramento da minha pesquisa de doutorado, né, que é sobre poéticas do vazio a partir das histórias em quadrinho. Então, né, começando pelo título, né, que é Os Deslimites do Grid Regular, né, o espaço vazio na quadriculação de Edra. Mas vamos com calma, né? Antes de falar propriamente de Edra, vamos estabelecer algumas questões, né? Então, antes de mais nada, muitas vezes quando a gente fala de vazio em quadrinhos, a primeira coisa que vem em mente é sarjetas. Então, eu vi ao longo dessa pesquisa que eu com alguma frequência tenho que esclarecer, então decidi esclarecer sempre que isso não é sobre sarjetas. Quando eu falo vazio, eu não estou falando dos espaços entre os quadros, eu estou falando da exploração do branco na página de quadrinhos, sobre a materialidade do vazio e não sobre necessariamente a transição entre os quadros. Eu não vou me alongar muito sobre isso, porque não é sobre isso a análise em questão, né, e vai ficar mais fácil de entender quando a gente começar a olhar algumas páginas. Então, falar de vazio é falar de espaço, né? Porque existe uma questão de compartilhamento ali, de relação. A gente percebe o espaço vazio simplesmente quando a gente percebe que não existe alguma coisa onde haveria, ou seja, vazio é a percepção da ausência, né? E quando a gente fala de espaço, né, a gente está pensando num espaço tridimensional. Então, no caso, muitas vezes eu vou falar aqui de espaço, eu vou estar me referindo à superfície, porque a gente está falando de uma página, então é um espaço bidimensional. Né? No caso aqui eu estou citando, né, abrindo essa apresentação com uma situação do Ulisses Carrion, né, do livro A Nova Arte de Fazer Livros, onde ele fala, porque nesse livro ele fala muito sobre essa questão de você dar atenção para a materialidade da página, né? Porque o livro ele não é um saco de palavras, então ele, assim como uma história em quadrinho, não é um saco de imagens. Não é um lugar onde você simplesmente deposita imagens que poderiam estar apresentadas de outra forma, numa série de slides, ou você poderia cortar em tiras e apresentar uma série de tiras como se fosse um rolo, não. Né? O formato da página, a estrutura da página é importante para o discurso que está sendo construído, né? E a partir do momento em que essa superfície é importante, então os espaços ocupados e não ocupados também são importantes. Né? Então, como eu disse, né, como a gente percebe o vazio através da ausência, né, então outro conceito que é interessante a gente pensar é a questão de lacunaridade, né, de incompletude, de reticência, de uma certa cadência que é criado por esses espaços preenchidos e ocupados. Né, o tempo vai se apresentando na página, né, como através dessa cadência, uma cristalização. Né? Então, aqui eu tô falando, aqui eu cito a conclusão, né, do MacLeod, que é essa ideia de observar as partes, perceber o todo, ou seja, dessa correlação entre as formas. Ele usa muito isso para falar de certas incompletudes da janela, né, do quadro de quadrinhos como uma janela para a realidade, mas não é isso que eu estou querendo aqui. Né, e usando o Eisner, que eu acho que é muito interessante para a gente pensar em tempos, pensar nessa cadência, né, do código Morse, né, da partitura musical, ou seja, entender que quando a gente está pensando, né, nessa questão do espaço vazio, a gente está pensando em tempo. Né?
E dentro da minha pesquisa, uma coisa que se mostrou muito relevante para falar dessa questão do tempo, né, foi o conceito de Ma, né? Ele foi especialmente esclarecedor ler essa dissertação, né, da Michiko Kano, que é Ma entre espaços da comunicação no Japão, um estudo acerca de diálogos entre Oriente e Ocidente. É uma pesquisa de arquitetura, então, como eu disse, fala muito sobre espaço tridimensional e não necessariamente superfície, mas muitos dos conceitos podem ser transladados, né, nos quadrinhos. Então, uma das coisas que ela afirma é isso, que a espacialidade Ma, esse Ma tem a ver com ritmo, né? É um entre-espaço, é algo que acontece entre os espaços, né? E ele pressupõe a ideia de montagem. Por que ele pressupõe a ideia de montagem? Porque montagem, se a gente pensar especialmente em montagem de cinema, essa ideia de você concatenar momentos, né? E você perceber entre o que acontece entre uma coisa e outra, e como essas coisas são ressignificadas pela ordem, pelo tempo que você demora para apresentar cada situação, pelo que você coloca entre cada coisa. Então isso também se aplica ao espaço, né? Quando você anda por um espaço, o comprimento de um corredor, ele influencia nesse experimento. O tempo que você leva para chegar em algum lugar, ou se uma escadaria, um elevador, né? Isso também tem a ver com essa questão de espacialidade má, que tem a ver com uma espécie de construção de ritmo do espaço, né? Então, eu tento ver como eu posso aproveitar isso, né, para pensar na página de quadrinhos como esse ritmo onde você manipula a leitura também através desses espaços vazios, né? E aí a gente chega na obra em questão, né? Quem tiver curioso para saber mais sobre essa questão do Ma e dos quadrinhos, quando minha tese fica pronta, né, vocês podem dar uma olhada. Então aqui a gente chega na obra em questão que eu vou estar analisando, que é o Edra, né, feito pelo Jesse Lonegar. É um quadrinho semi-independente, né, que vocês podem ver que foi publicado pela Image, né? É uma ficção científica espacial, né, de 48 páginas, como está aí o dado, não utiliza texto, e tem um detalhe dela usar um grid regular de 35 quadros por página, né? Se vocês olharem aqui nessa apresentação, essa é a capa, né? E assim que você abre, você vê isso aqui, se vocês contarem, vai estar faltando o quadro, porque tem essa tira da Image, e na capa a tira onde estava escrito Edra, estavam ocultando parte desse grid, e aí que entra a questão, né, dessa apresentação, de falar dos limites do grid regular, né? Então, porque a ideia do grid regular, né, que o Thierry Gronstein apresenta, né, no sistema dos quadrinhos, né, e outros pesquisadores apresentam, né, de como o grid regular ele invisibiliza a estrutura da página, e com isso permite que o leitor se concentre, né, nos eventos, no transcorrer dos eventos. Em vez dele pensar nessa metalinguagem da estrutura da página, ele se concentra só no que está acontecendo em cada quadro, porque todas as páginas têm a mesma estrutura, têm a mesma quantidade de quadros, todos são do mesmo tamanho. Então você tem uma cadência que é quase um staccato, né? Um pam, 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 pam. Então só importa o que está acontecendo dentro de cada quadro, e essa manipulação, né, de ritmo vai acontecer pelo que está sendo mostrado dentro dos quadros, e não pelos quadros em si, a relação, né, espacial entre eles, né? Então, no sistema de quadrinhos mesmo, o Gronstein faz uma longa defesa, né, do layout regular, né? E aí o que eu estou querendo dizer é o que a gente entende por um layout regular, até onde isso vai, né? O que a gente está tentando chegar com isso, né? Como disse aí, como perverter uma coisa pura, essa coisa simples, né, vistosa que é o layout regular. Como é que a gente mostra que regular o quê? Regular como, né? Então tem essa classificação, né, que o Gronstein faz, do regular discreto, regular ostentatório, irregular discreto e irregular ostentatório. Então, essa diagramação do Lonegar, a gente poderia chamá-la de quê? Porque você pode ver, tá, o grid regular, você tem a repetição dos quadros, só que ele vai usando esses quadros para criar como se fosse macroquadros, né? Ou seja, ele vai criando hiperquadros dentro do hiperquadro da página, né? Se você usar essa página dupla, a gente tem um quadro que é um retângulo comprido, feito por esse esqueleto na parte inferior, tem um retângulo maior, né, de 3 por 10, né, no retângulo intermediário, tem uma série de quadros menores em cima, ou seja, ele pega essa estrutura, e na hora que você abre a página, você tem uma outra leitura. Você tem duas leituras acontecendo ao mesmo tempo: a leitura do layout regular e a leitura desse layout irregular, né? E nos dois casos, eu acho bastante discreto, né? Poderia se discutir, uma coisa que, infelizmente,
né? Aqui, nessa gravação não vai acontecer, mas na apresentação ao vivo, imagino que a gente possa discutir essa questão do discreto ostentatório, né? Que é parte da questão, né? Então, a pergunta é isso: o que é um layout regular? Qual é o limite de um layout regular? Né? Quando o Honegger estabelece essa estrutura dos quadros muito sólida, né? Mas ao mesmo tempo começa a subverter ela, né? Como vocês estão vendo nessa outra página dupla, ele além de fazer, né, esses hiperquadros dentro do hiperquadro da página dupla, ele começa a fundir quadros, né? Você vê, tem 2 quadros maiores que seriam do tamanho de 4 quadros, né? Seria um quadrado de 2 por 2, mas ele ainda está dentro do grid. Ou seja, ele ainda mantém, mesmo quando ele muda o tamanho dos quadros, esses quadros estão bem enganchados dentro do grid que ele estabeleceu. Então, claro, eu estou fazendo aqui uma safadeza, né? Que eu estou falando de grid design, estou falando do layout da página de quadrinhos, mas eu acho que é interessante a gente forçar esses limites para ver o que dá para tirar daí, né? E por que eu estou... e o vazio, o que tem a ver com isso, né? O que tem a ver com essa leitura? Eu vou chegar lá, né? Então, o que o Honegger termina fazendo é fazer com que ele reforça essa tabularidade, né, da página, na hora que ele obriga a gente a fazer uma leitura, que é a leitura do espaço total da página, ao mesmo tempo em que ele vai guiando a gente pelo grid. Né? O grid ele tem uma leitura bastante linear, de cima para baixo, esquerda para direita, mas a gente o tempo todo está tendo que recuar e ver essa macroestrutura, né, para poder entender. Né? Se a gente não olhar para essa macroestrutura, muitas vezes as páginas vão ser muito confusas. Né? Se vocês olharem para a página da direita, né, dessa página dupla, por exemplo, né, você só entende esse todo, né, geográfico, essa transição do personagem, se você der um passo atrás, mas ao mesmo tempo tem essa cadência, né, criado esse estacato dos quadros todos do mesmo tamanho é mantido, mais ou menos. Né? Então, aqui, como eu não estou com muito tempo, né, eu vou tentar ser breve. Né? Então, como é que o Honegger usa esses espaços vazios? Né? Eu tentei fazer um mapa simples, então agora eu vou colocar uma estrutura de uma página dupla, né, e de um guia de leitura, né, de sentido de leitura lateral. Então a gente vê, né, ele direciona muito a leitura através desses espaços vazios, às vezes para quebrar certos sentidos de leitura, ou seja, de cima para baixo, de esquerda para direita, ele cria espaços vazios. Então a conexão entre os quadros termina sendo feita por esses espaços vazios. Esses espaços vazios eles afunilam a nossa leitura. Como vocês estão vendo nesse exemplo, onde a leitura, ela, em vez de descer, ela sobe porque você tem 2 buracos na leitura. Então você vai indo, você desce, depois você sobe de novo. Né? A mesma coisa acontece aqui, onde o personagem vai subindo e descendo, né? E ele vai criando esse espaço vazio, ou seja, ele vai criando um zigue-zague que é reforçado pelos espaços vazios que ele deixa na página da esquerda. Né? E a mesma coisa na página direita, ele deixa os espaços vazios que vão fazendo a gente descer de um lado para o outro, depois ele usa outro espaço vazio para criar um destaque visual, né? Você vê esse retângulo maior da página à direita, né? Toda uma área azul escuro, né? Uma série de linhas, né, que vão rompendo, vão se misturando, né, com as margens dos quadros e a figura do personagem destacada, porque é o único lugar onde não tem esse fundo preto, né? Ou seja, onde não tem um quadro negro, que é uma espécie de quadro vazio também, mas isso é outra discussão. Eu vou falar disso também em algum momento. Vocês têm que acompanhar isso aí, vocês vão ver. Outra pesquisa, minha pesquisa ainda vai chegar aí. Né? E como ele vai subvertendo essa expectativa de leitura, né, através dessa manipulação desse espaço da página, né, deixando essas lacunas que vão modulando os quadros e direcionando a nossa leitura. Então, por exemplo, isso é o final da história, praticamente. Né? Você vê que ele começa, né, de cima para baixo. Né? Na hora que ele chega no pé, ele corta o quadro pela metade, né? Esse espaço vazio reforça, né, esse corte. Né? Depois ele estica, né, mas não estica completamente, depois ele estica mais ainda no retângulo comprido, isso tudo na página esquerda, né? Então a gente tem um crescendo que só é possível, né, da gente perceber ele, né, nessa composição por causa desses buracos que ele vai deixando. E ao mesmo tempo, né, como ele passou a história inteira deixando o grid, né, os espaços vazios obedecendo o grid, quando ele chega nesse final, a gente tem essa forma circular, que também é um espaço vazio, e ela subverte completamente porque ela obedece muito pouco o grid. Né? Se vocês olharem, ela começa obedecendo o grid, esse círculo verde que eu marquei ali no meu sentido de leitura. Quando ela emerge,
né, ela já ocupa o espaço de quatro quadros dentro do grid, mas é um círculo, né, ou seja, está centralizado no meio dos quadros, está criando uma sobreposição, né, e depois, na página seguinte, essa subversão continua mantendo essa estrutura. É o único momento onde você tem um quadro que não está dentro do grid, que é esse quadro circular da personagem ascendendo. Né? Ou seja, ele estabelece essa regra, ele vai subvertendo lentamente essa regra, criando esses vazios para ritmo, e no final ele coloca essa forma circular, que foge, né, desse grid quadrado, né, para mostrar um momento, vamos dizer, mais mágico, né, da narrativa. Então, a conclusão aqui nos meus segundos finais é que o vazio fala, o vazio, né, você usa o espaço vazio para comunicar sentido, para comunicar significado. Né? E eu deixo aqui, né, rapidamente, porque o tempo está acabando, né, deixo aqui minhas referências, agradeço, né, a quem ficou até o final, espero que tenha sido útil e um grande abraço. Até!